Olá, amigos pacificadores, paz e bem a todos. Vamos para mais uma reflexão que tem como objetivo somar aquilo que cada um aprendeu, cada um está aprendendo nesse mundo, nessa vida. E esse é um grande momento, como todos os momentos são importantes, de nós somarmos realmente, de nós agregarmos a oportunidade que a vida está nos oferecendo diante de tantas dificuldades, diante de tantos ah, ah, enfrentamentos, desafios que nos convidam a uma transformação, ao invés de nós nos sentirmos acuados, que é o que está acontecendo com muita gente. Então, falta a muitas pessoas e a nós também, né, em decorrência do desafio pessoal de cada um, muitas vezes nos falta ânimo e o verdadeiro ânimo que, que consegue instilar na nossa jornada a energia necessária para enfrentar as coisas, sem aquele espírito em que tudo está se repetindo e nós acabamos nos sentindo comprimidos, né? Comprimidos pela gravidade do mundo, pelo bombardeamento contínuo de notícias negativas, com umas pessoas lutando contra as outras, brigando contra as outras para estarem certas, para defender os seus pontos de vista, e em verdade não é isso. A grande oportunidade da vida que nós temos neste momento, em que a própria natureza está demonstrando que não adianta lutar um contra o outro. A própria natureza está mostrando que ela necessita de ajuda e da ajuda de todos e e não simplesmente do conflito entre as partes. É muito difícil para muitas pessoas abrir mão da sua forma de pensar. É muito difícil abrir mão da sua forma de sentir. É muito difícil para muitas pessoas abrir mão das suas próprias opiniões. Não que as opiniões, que a forma de sentir e que as suas próprias crenças sejam erradas. Não existe certo ou errado. Cada um acredita naquilo que sente, né? E sente de acordo da forma que vive. Mas todas as coisas podem ser ampliadas, podem ser melhoradas. E para que eu consiga melhorar, eu preciso, por um momento, abrir mão das minhas opiniões, abrir mão da minha forma de sentir, e eu digo o tipo de filtro que eu possa estar usando nesse instante, para olhar mais para o todo, ao invés de simplesmente olhar da forma que eu acredito. Olhar para o todo sem julgamento, o que não é fácil para nenhum de nós, porque nós julgamos no automático. Mas nós somos capazes de não julgar. Nós podemos ter opinião e temos opinião sobre absolutamente tudo. Mas existe um exercício que nós podemos fazer para melhorar a qualidade da nossa percepção. Porque é óbvio que ninguém esquece o que aconteceu. Toda a informação está guardada. O importante é nós não trazermos as emoções daquilo que está guardado, porque é muito interessante que para que eu continue vivenciando as emoções do passado, é preciso que eu continue alimentando isso de alguma maneira dentro de mim. Então, à medida em que eu continuamente estou alimentando a informação do passado para que ela seja justificada no presente, eu não consigo abrir mão das emoções que elas geraram. Então, o passado não se sustenta
quando não existe mais desejo. Quando eu consigo vencer o desejo de alimentar as coisas, ou quando eu não vejo mais sentido algum em desejar reparação, eu consigo vencer o passado, eu consigo perdoar o passado. A palavra reparação é muito séria, porque muitos estão utilizando essa palavra hoje, para justificar o conflito. E eu não estou questionando o que está certo e o que está errado, mas a forma como a nossa mente, a forma como nós utilizamos essa ideia de reparação, a ideia como nós nos colocamos como sendo aqueles que estão certos diante das dificuldades, ou aqueles que estariam isentos de ter que responder pela própria responsabilidade da própria vida. Enfim, nós todos estamos ligados de uma forma que não há como nos desligarmos uns dos outros. Então, se eu estou ligado com você e você está ligado comigo, seria bom que essa ligação fosse positiva. Mas se eu sei que eu posso estar ligado com aqueles que não estão trabalhando no bem, eu posso enviar o bem para minha conexão com o resto do mundo que não está vibrando ou que não está fazendo a melhor coisa. É importante que todas as nossas expressões sejam expressões sem desejo. O desejo de vencer, o desejo de conquistar, o desejo de ganhar, de ter em troca, o desejo no sentido daquilo que eu transmito. E eu, obviamente, vou fazer a separação entre desejar o bem, né? Eu desejo o bem. É claro que nós temos uma dificuldade semântica, mas nós estamos falando daquele desejo que vem imbuído de um pensamento, de uma emoção, que vem imbuído de uma força na qual eu quero retribuição. E eu posso vencer isso. Se eu desejo bem, se eu desejo amor, se eu desejo qualquer coisa que seja positiva para a vida, eu não preciso ter a retribuição, porque isso por si já está se proliferando dentro de mim. Né? Já está transformando, e eu vou receber isso do mundo, da vida e do meu próprio aprendizado. Eu preciso vencer a minha própria ignorância, porque é a ignorância que eu tenho sobre mim e que eu tenho sobre o outro, que eu tenho sobre você, que eu tenho sobre as coisas. É a minha ignorância que faz com que eu entre em conflito e queira um lugar seguro onde eu esteja certo, eu esteja bem, eu não seja responsável por absolutamente nada. Então, nós precisamos nos animar a transmitir o melhor, nos animar a participar de qualquer coisa que traga pacificação para as relações entre as pessoas, nos animar a vencer o novo desafio daquilo que era inesperado na minha vida diante das minhas próprias necessidades. Eu sei que está difícil, eu sei que isso que aconteceu foi absolutamente inesperado, mas eu posso me animar e buscar em mim aquela força, aquela fé, aquele ânima de mudar absolutamente tudo. E aí, nesse ponto, é aí que eu me transformo. Ao invés de enxergar o obstáculo, o enfrentamento de uma forma negativa, onde eu estou xingando o tempo todo, onde eu acuso fulano, ciclano ou beltrano de fazerem parte de uma corrente do mal, porque isso vai me fazer mal também. Eu estou alimentando isso por outro lado. Então, no momento em que eu percebo que as coisas estão nesse patamar, eu posso transmitir mais luz, eu posso transmitir mais vida, eu posso transmitir mais positividade, eu posso transmitir, óbvio, sem deixar de perceber que há coisas que precisam ser corrigidas, sem perceber que realmente o mal existe, e eu preciso me apartar dele, e eu preciso denunciá-lo, sim, mas sem tomar para mim o desejo de reparação, porque as coisas hão de reparar-se por si à medida em que eu me reparo.
né? A reparação deve ser uma auto-reparação, em verdade. E é isso. Precisamos ter ânimo de estar uns com os outros. Você tem conversado mais com as pessoas ou você tem ficado na sua bolha? A palavra bolha também é uma que está aí bastante, né? Você tem conversado com as pessoas que têm ideias diferentes das suas? Você suporta ouvir ideias diferentes das suas sem contestar, simplesmente ouvir? Você consegue simplesmente ouvir a opinião dos outros sem querer consertar o outro? E mesmo quando o outro tenta consertar você é capaz de permanecer em silêncio e refletir um pouco sobre isso? Eu sei que é difícil, mas se eu conseguir vencer o desejo dessa reparação externa e de estar certo, eu vou perceber que eu vou conseguir estar mais com as pessoas, eu vou conseguir trocar com elas com mais amorosidade, com mais acolhimento, eu vou conseguir trocar com as pessoas com um verdadeiro espírito fraterno, que é isso que está faltando na humanidade nesse instante. É uma reflexão profunda, longa, dura, na qual nós precisamos abrir a mente e o coração. Mas eu espero que ela sirva a todos nós para que façamos a nossa parte e consigamos contribuir para o mundo, para a vida, de forma que possamos mitigar a dor e o sofrimento do mundo, da vida, de nós mesmos, tá bom? Reflita sobre isso e estejamos todos em paz, tá? Paz e bem. Até a nossa próxima reflexão. Até mais.